trifásico, 220 volts. Aqui embaixo tem a CH2, que é a alimentação do comando. Aqui é o nosso relé térmico, que corta aqui o comando. Esse aqui é o térmico, tá certo? O contator C1 alimenta os terminais 1 e 2 e 3 do motor, que é o relé térmico. Os terminais 4, 5 e 6, eles podem ser fechados em estrela por C2 ou em triângulo por C3. Observe que C3 fechando, você tem o 1 fechando com 6, o 2 fechando com o 4 e o 3 do motor fechando com 5. Então esse é o fechamento de C3 com C1, triângulo. C2 com C1, estrela. Aqui nós temos a sequência dos eventos, ó, de 1 a 10. 1 é quando o operador aciona B1. Então nós vamos começar aqui com acionando B1. Só que quando você aciona B1, o primeiro contato a ser acionado vai ser, a se movimentar, vai ser o contato 1 e 2, porque ele é fechado, ó. Então vamos começar aqui, ó. Você aciona B1 com abertura de 1 e 2 de B1. Só que essa transição aqui nós vamos considerar 5 milissegundos, ó. Entre abrir o contato e fechar o contato são 5 milissegundos. Então nós temos aqui o fechamento de B1. Isso acontece após 5 milissegundos, está sendo registrado aqui no nosso display, ó, 5 milissegundos. Com o fechamento de B1, completa o circuito aqui de alimentação do contator C2 e do contator temporizado D1, que é de 3 segundos. Então, em 2 nós temos a alimentação de C2, que por sua vez, ele vai primeiro, aqui em 3, abrir o contato 21, os contatos 21 e 22. Então, C2, ele vai abrir primeiro aqui, ó, em 3. Então, olha só, em 3. Isso após 20 milissegundos. Por quê? A nossa bobina aqui, ó, quando energizada, nós vamos considerar, tem que dar uma olhada no vídeo 1, que essa bobina, ao ser energizada, são necessários 20 milissegundos para que você tenha realmente uma movimentação dos contatos. Tem contator que são 80 milissegundos, mas nós vamos trabalhar aqui na Certec com 20 milissegundos. Então, com 20 milissegundos, eu tenho aqui a abertura de 21 e 22 de C2, e mais 5 milissegundos para o C2 fechar aqui em 4. Ó. Ele vai fechar aqui os contatos 13 e 14, fazendo o quê? Fazendo o selo aqui de C2, alimentando C1 em 4, ó, tá vendo? Então em 3 você abriu, em 4 você fecha aqui o selo de C2, você alimenta a bobina de C1, e em 4 você alimenta a lâmpada L2. Agora nós temos duas lâmpadas acesas, a lâmpada L1 e a lâmpada L2. E observe também que em 4 você fechou aqui, ó, a estrela. Ó. Você fechou aqui o 4, 5 e 6 do motor em estrela, mas o motor está parado ainda porque C1 não entrou. Mas C1 já foi energizado aqui, ó. Só que o C1 ele precisa de 20 milissegundos para quê? Para abrir contato. Ó. Então o C1 vai em 4, ele foi energizado, tá certo? Então em 5 ele vai abrir aqui os contatos 21 e 22. Observe o seguinte, ó. C1 energizado, 20 milissegundos depois de energizado, ele abre 21 e 22. Agora, se o operador acionar aqui, ó, B1 não vai acontecer nada. Por quê? Porque o contato fechado de C1 tirou o operador aqui, ó. Não precisa mais do operador aqui acionando aqui, ó. Ele pode acionar ou não. Já foi disparado aqui a sequência. Então, nesse instante, ó, o C1 veio e abriu aqui 21 e 22, em 5. Aí em 6, olha o que vai acontecer em 6. Em 6, olha só, em 6, você vai ter o fechamento aqui, ó, da potência, ó, em 6, ó. 6 fechou aqui, ó. Aí nosso motor agora está rodando em estrela. Então em 6 você fecha aqui o principal. Em 4 já fechou aqui o C2, então o motor está rodando em estrela. Em 6, olha só, ele faz o selo aqui de C1. Em 6 ele fecha aqui, mas não vai acontecer nada, porque em 3 ele abriu aqui. Foi aberto 21 e 22 de C2. Então em 6 você tem aqui, ó, então tem o motor rodando. E a lâmpada L2, ela está acesa aqui, dizendo que o motor está rodando em estrela. Certo, em 6.
teria que ser, tá, 6. C2 seria 6. Tá bom. Agora veja só. Quem que ficou aqui para trás? Ficou o D1. O D1, ó, é o nosso temporizado, que foi energizado juntamente com o C2, então agora ele vai acontecer em 7, ó. Em 7 você tem aqui, ó, são 2.950 milissegundos, tá vendo? Só que vai acontecer, quando o contator D1, ele abrir aqui, primeiro ele vai abrir o contato aqui, ó, 55, 56. Ele vai derrubar o C2, que por sua vez ó, vai derrubar o contato aqui, ó, 13, 14, tudo aconteceu em 7, ó. Em 7 você tem a abertura do selo aqui de C2, você tem a abertura aqui desse contato aqui que está alimentando o C1, mas o C1 não sai, porque está selado. E em 6, tá vendo aqui em 6? Aqui em cima está errado aqui deveria ser 6, né? 4, tá, em 7 ele voltou aqui, ó. Em 7, então ele abriu aqui, ó. Isso, em 7 ele abriu, não tem, agora você não tem mais nenhuma lâmpada acesa. Mas o motor continua rodando, porque ele tem a inércia dele, ó. Então em 7 você abriu o C2. Só que o C2 está caindo, ó, porque esse contato é um contato aberto. Então o que vai acontecer? Em 8, depois de 5 milissegundos, você tem o fechamento aqui, ó, do 21 e 22 de C2, que ele foi desenergizado pelo temporizado. Ah, bandido. Olha só. Então você tem aqui, ó, em 8, ó, esse aqui em 7 ele abriu, voltou todo mundo, mas em 8, esse contato fecha. Esse aqui volta a fechar, mas não acontece mais nada, porque ele está aberto aqui em cima. Mas agora C3 vai começar a contar aqueles 20 milissegundos de bobina energizada em C3. Então, qual a primeira ação de C3? Em 9 aqui, ó, em 8, fechou em 9, abre o contato de C3, ó, em 9, tá vendo? Aqui abriu, ó, abriu, em 9 abre. Só para não deixar mais entrar C2. E por último, nós temos aqui com mais 5 milissegundos, o C3 entrando e o motor rodando agora em triângulo, tá certo? Então, isso aí, quando você partiu com estrela, você aumentou a vida útil do motor. Então, são 10 passos. Observe que esse aqui não vai fazer mais nada, porque esse botão aqui está bloqueado por C1, mas nosso motor está rodando agora em triângulo, que é uma opção para você aumentar a vida útil do motor. A outra seria usar Soft Start, inversor de frequência, que nós vamos deixar em outro vídeo, ok? Até a próxima.